Já de volta com a Manhã da Piedade, no último bloco nós falamos um pouco sobre alienação social. Deu para entender a importância de sermos atores, né, das nossas vidas, que é um tipo de comportamento nada saudável quando nós estamos alienados, né, que torna então as pessoas egocêntricas e egoístas. Isso tem a ver com o tema de agora, do nosso assunto, que é o impacto das redes sociais nas relações e também na comunicação como um todo, né? O que pode haver nas relações humanas, aí eu falo da comunicação principalmente, né, com o uso das redes sociais. Será que elas colaboram na aproximação entre as pessoas ou não? Será que provocam um certo distanciamento até? Bom, é o que a gente vai saber agora, então, em uma conversa com o analista de tecnologia da informação, né, o Adriano, que está aqui conosco. Então, ele que vai esclarecer para a gente todas as dúvidas sobre este tema. Bom dia, mais uma vez, e bem-vindo, viu? Bom dia, Cira. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Adriano, eu falo sempre que já é de casa, né, Adriano? E a gente falar de tecnologia é um assunto, assim, que não esgota, porque tem muitos temas, tem muitas dúvidas das pessoas, muitas curiosidades. Afinal, a tecnologia está aí e faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Sempre, exatamente. Agora vamos falar um pouquinho desse início. Eu queria que você contasse um pouco o que mudou desde o início, dos primeiros contatos do homem com a tecnologia até os dias de hoje. Bom, Síria, o ser humano, né, por natureza, ele já é um ser que depende de uma comunicação social, de uma vida social, né? Então, a evolução já diz isso, né? Começou-se desde os primórdios, né? Onde a escrita era feita por meios de pedras, né? Os homens das cavernas. Posteriormente, ela foi evoluindo, né? E passamos pelo momento da própria escrita, o aprendizado da escrita. Posteriormente, vieram as máquinas de escrever, né? E então, tudo isso é tecnologia, né? Quando se escrevia na pedra, aquilo era uma tecnologia que o ser humano, por ser criativo, né? O Homo sapiens da época, né? Ele aprendeu, porque ele depende disso. Então, por natureza, nós somos seres que dependem de uma comunicação e de uma vida social, né? Com a vinda da própria internet, a evolução principalmente das chamadas redes sociais, isso evoluiu a um ponto que nós criamos uma dependência ainda mais social, né? O que nos trouxe N benefícios, mas que também nos trouxe diversos malefícios. Hoje, muita gente é 100% dependente de uma comunicação social virtual. Isso acontece o tempo inteiro, eu costumo dizer que, às vezes, o excesso faz com que as pessoas confundam a sua vida real com a sua vida social. Eu também acredito nisso. O tempo, ele mudou, né? O tempo, ele ficou mais curto. Eu posso estar conversando com você que é ao mesmo tempo que eu estou comunicando com alguém que está lá em Londres ou no Japão. Ou podemos simplesmente andar pelas ruas da Broadway sem estar lá. Situações inimagináveis há tempos atrás. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, a gente não pergunta na rua como que eu faço para chegar a determinado endereço. Antes era mapa, né? Você andava com mapa, viajava, a primeira coisa que colocava na bagagem era o mapa. Hoje nada disso, não, né? E não só muita gente pode estar pensando que é a questão do próprio GPS, mas não só isso. Eu preciso ir num determinado bairro, numa determinada rua que eu não conheço. Eu posso chegar até lá virtualmente, ver as casas que estão ali, as pessoas passando, ou seja, eu estou lá, não fisicamente, mas no mundo virtual. Então, eu posso passear por diversos lugares do mundo sem estar fisicamente presente. Então, as pessoas, a internet em geral, tornou-se as pessoas multitarefas, né? Hoje, a famosa geração Z, que são os nossos filhos de hoje, né? Eles são pessoas multitarefas. Fazem várias coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Por causa dessa dependência tecnológica. Agora, essas mudanças que foram acontecendo a longo prazo, você acredita que o tempo foi rápido? Foram muitas mudanças em pouco espaço de tempo? Sim, sim. Isso fez com que o tempo se tornasse... Isso fez com que encurtasse mais o tempo. Essa sensação que a gente tem, né? Que parece que o dia só tem 12 horas. Exatamente. Hoje a gente trabalha e acha que o tempo está encurtado, né? O tempo, ele diminuiu, mas o espaço, ele aumentou. O espaço ficou elástico. Então, como eu disse agora, né? A gente pode estar em vários lugares simultaneamente. E o que ocorre com isso? Né? A dependência de toda essa interação é exatamente isso, né? O que a gente fala de relacionamento interpessoal vem disso, né? O interpessoal, o quê? É a interação que nós dependemos, como nós estamos interagindo aqui agora, ou seja, conversando, só que no mundo real. Essa interação, ela é necessária para que eu conheça o outro, para que eu tenha uma vida social, para que eu descubra novas experiências e para que eu adquira conhecimento.
na vida, né? Então, tudo isso fez com que o tempo encurtasse e a tecnologia absorvesse tudo isso para quê? Para que melhorasse mais o nosso dia a dia e facilitasse a nossa vida. Bom, isso que ele está falando está aqui na telinha, ação-reação, questão da interação, ação mútua, né? Exatamente. Relacionamento. Agora, às vezes, chega a confundir nos dias de hoje um pouco o que é real. A pessoa, ela vive tanto naquele ambiente virtual, principalmente ligada ali às redes sociais e tudo mais, ela cria um personagem e às vezes é até difícil de voltar ali para o mundo real, para o que realmente é a vida dela, né? Sim, exatamente. Isso é o excesso, né, que a gente tem na dependência virtual social. Então, acaba que, geralmente, uma pessoa mais tímida, ela consegue criar uma identidade daquilo que ela não é no mundo real. Mas no virtual, ela consegue ser uma pessoa descolada, ela consegue entrar, né, na famosa vibe que os adolescentes falam hoje, né, de conhecer essas pessoas de uma maneira de interação, porque não há nada que impede ela de ser quem ela quiser, né? É aquilo que eu costumo dizer, o que eu quero ser perto do que eu tenho, ou de onde eu quero pertencer nesse mundo virtual. Então, isso vai muito do excesso das pessoas viverem esse mundo real e acabar confundindo com o mundo virtual. E confunde mesmo. Exatamente. E acaba, Síria, que quando eu vou para o mundo real, para conhecer uma pessoa que eu conheci no virtual, eu sou completamente diferente. E aí a pessoa tem daquilo. dificuldades de conversar, de se comunicar. Olha essa tela ali, que reflete muito bem isso que a gente está falando, né? Exatamente. E olha isso é uma visão do que era, né? 1980. O mundo real, né? Até os anos 80. A gente tinha uma vida social real. Né? Então, a partir de 2013, a dependência, não só 2013, até antes disso, começou a ter esse movimento para o digital, né? Ele é benéfico, sim, mas eu acho que as pessoas elas têm que saber, né, pesar na balança o que você tem no seu mundo real, que você deve conviver, e o que você tem nesse mundo virtual, que você também deve conviver porque está no dia a dia, está no emprego que a gente vai conquistar, está na nossa formação. E é o que o mundo hoje pede. Mas né? tem que separar isso muito claramente. Exatamente, né? tem que saber. Porque senão, é o que a gente falava no bloco anterior, pode se tornar uma pessoa alienada. Exatamente, também, né? Exatamente. O termo perfeito é a alienação virtual. A pessoa fica alienada daquele mundo independente, né? Então, aí a gente fala de diversos perfis. Então, tem as pessoas que são 100% dependentes, né? O que a gente chama de perfil dos emparelhados, aquelas pessoas que têm que estar emparelhada com outras pessoas nesse mundo virtual. Parece que a pessoa tem uma necessidade, é como uma necessidade fisiológica, né? De comer, de tomar água, ela tem necessidade de estar conectada. E tem pessoas que chegam a ficar doentes, né? Porque ela esquece até de comer em determinados momentos. Então, isso é um cuidado que os pais, né, devem orientar muito bem seus filhos e saber, né, lidar com tudo conduzir essa situação. Isso. Agora, uma tela anterior que a gente mostrou ali, a diferença, né? Que antes a gente tinha mais histórias, mais contato pessoal, mais história para contar, almoços com a mesa cheia, a família se reunia. E agora não, às vezes a família pode até estar reunida, mas cada um está ali, atrás de um aparelho. E às vezes eu conheço pessoas também que no mesmo ambiente estão se comunicando pelo WhatsApp, pelo aplicativo. Né? Não, e cria uma reação familiar diferenciada. Porque, por exemplo, às vezes em casa eu briguei com meu irmão, não vou conversar com ele. Mas eu converso com ele no virtual, mas eu não estou vendo ele, então para mim já basta conversar com ele no virtual. E aí, como que eu demonstro sentimento, a minha reação do que eu estou sentindo, porque pelas palavras são muito difíceis, né? E aí criavam-se, né, hoje nos WhatsApp, redes sociais, tem os chamados emóticos, né, que são as figurinhas, que você transmite o sentimento que você tem quando você está triste, quando você está alegre. Pois é, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu li alguma coisa muito interessante hoje de um escritor falando, gente, por mais que tentem criar novas figurinhas, nenhuma vai substituir a expressão facial, um sorriso, um olhar, uma cara de bravo da pessoa, Exatamente, né? O olhar, né, já responde responde muita coisa. Eu acredito que não, né? Ali é só uma pequena visão do que você pode estar sentindo, mas não é realmente o que você passaria na sua visão real, né? Eu costumo dizer, Síria, que vale mais um pedido para tomar um café, me convidar para tomar um café, do que pedir para curtir todas as suas fotos em rede social, porque isso ganha valor para muita gente. E é um pedido tão comum ultimamente. Ninguém pede café. Hoje bate na porta para pedir... Ninguém mais pede mais um copinho de açúcar emprestado no vizinho, né? Pede o sinal do Wi-Fi, a senha do Wi-Fi. Né? Curte. Agora nem curtir mais, quer que comenta, né? Porque quer as curtidas esconderam as curtidas, principalmente no caso do Instagram, né? Então quer que comenta. Quer que comenta e quanto mais seguidores você tem... Melhor. Melhor. Bom, aquilo que a gente falava, ilustrado aqui,
aí, né? Primeira palavra escrita, exatamente, a evolução da tipografia, comunicação. toda a evolução, publicação em massa, e-mail. Gente, quando surgiu o e-mail, né? Que evolução! Como assim? Você consegue escrever uma mensagem aqui e a outra pessoa já recebe do outro lado e já responde? Não existe mais a carta, né, que a gente enviava e demorava 7 dias para chegar, né? Então houve uma evolução. Só que com essa evolução houve o quê? Uma redução da própria comunicação. Aí veio o Twitter, com a redução dos caracteres. O próprio Twitter teve aquela limitação total da comunicação. E hoje, né, as próprias pessoas, hoje a gente se comunica de forma errada. Hoje, devido à velocidade, né? Hoje as palavras foram, né, encurtadas. Todas. Hoje ninguém fala você, tem é o VC. Aí, né? Exatamente. Só que isso acaba criando ali um malefício de que, quando eu estiver num ambiente formal de trabalho, por exemplo, quando eu vou escrever um ofício, eu começo a escrever errado. As pessoas têm dificuldades. Eu vejo os professores de português falando muito sobre isso, né? Que é uma luta diária com essa geração para que consiga escrever palavras completas, frases completas, porque como tem muita agilidade, pede isso ali nos aplicativos de mensagem, o internet está aí, então reduz palavras, pontos colocados inadequadamente, por aí vai. E às vezes a pessoa nem escreve, né, Adriano? Já grava o áudio também. Já grava o áudio, exatamente, áudios às vezes maiores, né? Mas isso devido à velocidade. Mas eu acho que tudo isso, né, eu não sou contra, mas também tem que avaliar em que momento você faz isso. Numa conversa informal de WhatsApp, você está ali na correria, muitas vezes isso facilita a vida da pessoa. Isso é prático, eu faço isso às vezes. Mas no ambiente formal, né, da sua própria vida social ou de trabalho principalmente, não é algo que convém. Então a pessoa ela tem que avaliar. Igual hoje tem as redes sociais no meio profissional, no meio social, né, no meio de diversão, entre outras coisas. E as pessoas sabem se comportar nas redes sociais? Nós temos uma infinidade de redes sociais aí. A gente cita aqui as mais comuns, eu acredito, que as pessoas conhecem mais: Instagram, Facebook, tem o Twitter, tem o LinkedIn profissional. As pessoas sabem se comportar nesses ambientes, Nem Adriano? sempre, Cira. Por isso que muitas empresas, ao avaliar o currículo de um profissional, ele avalia também a rede social daquela pessoa. Isso é comum hoje, né? É comum, porque eu quero saber, né, se na descrição daquela experiência, daquela habilidade, como que é o convívio social dessa pessoa, né? Os testes psicológicos são para isso e hoje, devido a esse mundo digital, social, virtual que a gente tem, né, demonstra também essa capacidade, né, da empresa saber como que é a vida social dessa pessoa. Né? O que ela faz no seu dia a dia, já que a rede social permite você mostrar para as pessoas, né, o formato de comunicação de como que você, né, costuma ser com outras pessoas fora do convívio profissional. Né? Bom, e agora, de agora em diante, como você vê o futuro da tecnologia? A gente falou de um espaço de tempo aí, desde o início da escrita até agora. O que você pensa para o futuro? Como você analisa? O que podemos esperar? Olha, tem mais mudanças por aí? Com certeza. A tecnologia ela não vai parar, né? Hoje a gente tem aí o uso da robótica cada vez mais presente no dia a dia, não só, né, no mundo industrial, né, como a gente tem os robôs que auxiliam na construção de um veículo, como também no dia a dia a gente tem o auxílio em muitos sistemas da inteligência artificial, que é útil. Então, existem hospitais, por exemplo, que com o uso da tecnologia, ela consegue, né, através ali de um diagnóstico rápido, saber que tipo de problema que aquela pessoa tem ao procurar aquele hospital. Ou seja, eu já consigo ter um diagnóstico mais preciso para o médico poder já saber, né, em que situação está aquela pessoa. Então, auxilia no dia a dia. Facilita muito. O mundo virtual ele vai ficar cada vez mais presente no dia a dia. Né? Hoje a gente tem o uso dos robôs, a gente tem, né, a internet das coisas, que vai permitir com que você, dentro de casa, saiba, por exemplo, o que está faltando na geladeira que você precisa repor. Né? Isso é uma pauta muito interessante, inclusive, que eu já adianto que você pode vir para a gente falar de um programa só de internet das coisas. Exatamente. Que é uma pauta um assunto muito interessante. Então, né? Então a tecnologia, ela não pode ficar 100%, o ser humano ele não pode ficar 100% dependente dela. Tem que equilibrar. Ela veio para facilitar a vida, não para deixar com que eu deixe de conversar com alguém no meu mundo real ou deixe de ter uma vida social, como a gente viu naquela imagem. Ninguém mais brinca de bola na rua, né? Ninguém fica lá na esquina à noite batendo papo com os amigos, com os vizinhos. Hoje é tudo no digital, então tem que equilibrar. Tem que saber equilibrar, separar, né, o que pode aproveitar melhor, o tempo, o espaço, como você disse, mas também, né, gente, reservar um tempinho para conversar com os amigos, com a família. Olho no olho. Isso é tão importante. Agora, falando de pontos bacanas, gente, transporte hoje, tudo facilitou, né? Hoje você quer
pedir um transporte, você usa um aplicativo em questão de segundos. Com certeza. Comida também, está com preguiça de sair, ir a um restaurante, um clique, né? É. Relações de trabalho também. Facilitou tudo, né? Facilitou tudo. Hoje, no meio empresarial, né, no meio de trabalho, é muito útil a comunicação interna, né? Existem os programas de comunicação instantânea no âmbito empresarial, onde as pessoas, mesmo aquele profissional que trabalha, né, home office, ele consegue ter uma comunicação diária, você consegue emitir relatórios do que você faz no seu dia a dia. Então, eu vejo a tecnologia como isso, um aparato facilitador da nossa vida social e da nossa vida profissional, né? Só que aí peca-se muito nesse exagero que as pessoas têm, porque acaba criando tanta dependência, Círia, que a pessoa deixa de sair, deixa de comer, deixa de dormir, vira um sedentarismo. Deixa de viver a vida real, Acaba né? tudo, né? Então, existem os benefícios, mas tem que entender também que o excesso disso tudo pode trazer muitos malefícios. Então, vai tomar café com alguém na rua sem precisar ficar conectado o tempo inteiro. Sem necessidade de ficar checando as redes sociais para ver a vida do outro, para ver o que aconteceu. Desliga um pouquinho também. Dentro do ônibus, às vezes a pessoa fica ali alienada, para um pouquinho e começa a olhar o que está à sua volta. Olha a paisagem, né? Às vezes ela vê algo ali que ela não sabia que existia, né? E ela passa ali diariamente. Né? Vamos enxergar, né? Além da tela do celular. Adriano, muito obrigada pela participação mais uma vez e até a próxima, porque a gente já tem assunto para uma próxima conversa. Com certeza. Eu que agradeço, Círia. Um abraço para todos. Bom dia. Bom dia. Bom, e você que acompanha o nosso programa, continue aí, viu? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu volto já.